Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha. O podcast que normalmente traz mulheres inspiradoras fazendo os seus negócios prosperarem. Mas hoje temos um convidado especial para alavancar o patrimônio de vocês, falando de como driblar os juros altos e alavancar o patrimônio. Bem-vindo, meu sócio do Star Club, Leandro Lago. Muito bem-vindo. Tudo bem, Carla. Obrigado pelo convite. As palmas. Olá. Palmas do nosso... Muito bom, muito bom. Bem-vindo, Leandro. Obrigado. Vamos falar, então, já indo para o nosso assunto, os juros estão muito altos, né? Sim. E as empresárias e empresários que nos ouvem, eles ainda assim querem alavancar patrimônio, querem ter benefícios legais para os colaboradores. Me conta, dentro do que você faz, o que pode ajudar as empresárias e os empresários que estão nos ouvindo? Bacana. Hoje a gente tem realmente uma situação econômica muito instável, com os juros da Selic crescendo cada vez mais e a dificuldade de você conseguir crédito financeiro, principalmente com os bancos. Hoje você precisa aí de 30% a 50% de entrada, né? Isso já é uma dificuldade. Aí você tem esses juros exorbitantes que atrapalham todo o seu projeto. Então hoje, quando você vai comprar um imóvel, você faz um financiamento e você vai pagar por 3 imóveis, né? Como que a gente consegue driblar tudo isso? Algumas ferramentas que tem no mercado e hoje a principal é o consórcio. Porque o consórcio você não tem juros, você tem só uma taxa administrativa para as administradoras e é um produto muito flexível. Uma vez que, ao longo do tempo, os seus projetos podem ser mudados. Mas uma carta que você contrata hoje, por mais que o seu projeto mude lá na frente, ela continua atendendo a necessidade daquele momento. Legal. Então tem várias formas de você utilizar o consórcio hoje, seja para imóvel ou seja para automóveis. Hoje com o consórcio você consegue comprar avião, você consegue comprar jet ski, você constrói, você quita financiamento, tem muitas formas, inclusive fazer o investimento também. E o consórcio também é usado para alavancagem na empresa? Ou Então, mais a parte imobiliária e de bens? Na verdade, o que você consegue fazer em relação à empresa? Às vezes você tem um galpão alugado, mas você quer um crescimento e ter o seu próprio galpão. Você faz o planejamento através de consórcios. Você compra um consórcio, é contemplado de forma rápida, e você pode vender esse consórcio e fazer uma aquisição de um capital muito rápido. Sim. Então tem várias formas de você utilizar o consórcio também para empresas. E para quem é leigo no assunto, Leandro, como que funciona a contemplação do consórcio? Porque pode demorar, não pode? Ou dando os lances, o que normalmente você aconselha para quem quer ser contemplado? Como que funciona? Perfeito. Hoje tem duas formas de contemplação, a do sorteio e a do lance, né? As pessoas falam assim, pô, mas eu não tenho sorte. Se você não der o primeiro passo e não comprar a sua carta de consórcio, você nunca vai ter sorte mesmo. Né? Então a primeira coisa que eu digo é o seguinte, para você ter sorte você precisa dar o primeiro passo. Legal. Segundo é o lance, e o lance pode ser de várias formas, né? Hoje você pode usar um capital próprio, hoje você pode usar uma parte da sua própria carta como lance, que a gente chama do lance embutido, você pode usar FGTS, então tem várias formas de você contratar um consórcio e utilizar várias formas de contemplação. Quando a gente fala de consórcio de carro, tem algumas administradoras que aceitam até o seu próprio carro como lance, né? Então tem que encontrar uma administradora que aceita esse formato. Isso ajuda bastante porque você contempla e você troca de carro, porque não pode ficar sem. Sim. Né? Utilizando o seu carro como lance. Então tem várias formas de você contemplar. E eu digo o seguinte, o mais importante para que o seu projeto dê certo é você ter a consultoria de um bom profissional. Porque ele vai olhar qual é o melhor projeto, qual a melhor carta de consórcio para aquele seu projeto. Normalmente você faz uma anamnese qual que é o objetivo da pessoa, da empresária, para indicar? Perfeito. O que a gente faz é exatamente isso. A gente entende a necessidade do consumidor, né? E baseado nessa necessidade, a gente vai atrás da melhor administradora e dos melhores grupos que vão fazer com que as suas chances
aumentem a sua contemplação mais rápido. Muito legal. E além do consórcio, quais outros produtos ou serviços você tem dentro da sua empresa? Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo. Legal. O Grupo Futuro tem montado um ecossistema onde a nossa intenção principal é ajudar outros corretores a vender mais produtos e ajudar contadores a poder ajudar os seus clientes dentro de benefícios. Ótimo. Então, hoje nós temos seguro de vida, hoje nós temos seguro de responsabilidade civil, planos de saúde, consórcio, auto, residencial, empresarial, garantia, investimento, financiamento. Hoje a gente tem uma gama de produtos de benefícios, seja para o empresário, para os seus funcionários, para a empresa no geral. A gente tem todos esses segmentos, lembrando sempre que a intenção é sempre poder ajudar os outros. Essa é o que o Grupo Futuro tem de melhor hoje dentro do nosso serviço. Como você vê essa questão da ajuda? Você tem isso de propósito e aí você ajuda o empresário a ajudar mais pessoas? Eu tenho comigo desde cedo que quando nós estamos juntos, a gente consegue chegar muito mais longe do que sozinhos, né? Então eu já tive ONGs para ajudar crianças, para ajudar idosos, eu já consegui juntar muito mais amigos para ajudar uma quantidade menor de pessoas. Eu sempre tive esse propósito comigo. Legal. Né? E trouxe esse mesmo propósito para o nosso negócio. Aquilo que eu quero para a minha família é o que eu quero para a família de todos os meus colaboradores, de todos os meus parceiros, e a gente tem conseguido fazer isso. E dentro de tudo que eu já construí, eu fiz uma venda de um seguro de vida para um professor de Jundiaí, que tinha 3 filhas, e por um imprevisto, por uma fatalidade, ele acabou vindo a falecer. E a gente foi entregar esse cheque para a família. 3 anos depois, eu recebi a ligação da esposa, porque a filha estava entrando na faculdade, e ela disse que graças a eu ter convencido o marido dela de um dia a assinar um seguro de vida, a filha poderia estar fazendo a faculdade dos sonhos, conforme ela planejou. Então isso vem mostrando para a gente que realmente o ajudar o outro, ajudar o próximo, traz muitos benefícios, não só o financeiro, mas principalmente o coração, a mente, de saber que você está fazendo bem para o próximo. Né? O impacto da vida das pessoas, é muito legal isso. Eu falo que vender é ajudar. Você tá... Ui, um bicho. Vender é ajudar. Você tá dando uma solução para um problema que a pessoa tem ou pode vir a ter, e você está ajudando aquela pessoa. É sempre ajudando a melhorar a vida das pessoas, né? Então, muito legal essa história. Enquanto mais a gente impacta pessoas, mais o legado que a gente está trazendo, mais vidas impactadas, maior o seu legado. Isso é muito legal de colocar como propósito, sabe? Independente do serviço que você faça hoje, aí quem está nos ouvindo, do produto que você venda, pense que você está sempre ajudando as pessoas, que isso vai ser mais leve para todo mundo e também reverberar para você mesmo. Sim, né? Eu digo que a gente constrói uma história que ela vai ser eterna, né? A gente vai acabar sendo imortais na mente das pessoas, porque a gente constrói algo que vai ser levado, essas histórias vão ser contadas de geração em geração. Hoje as minhas filhas vão contar para os meus netos que vão vir, depois meus netos vão contar para os bisnetos e vão contar para os amigos. Então, quando você faz o bem para o próximo, quando você constrói um legado, você está fazendo com que a sua história seja imortal. Muito legal. Leandro, e como começou essa história? Da onde surgiram os seguros, né? Todos esses benefícios, a criação desse ecossistema? Qual que é a sua história? Você veio da onde sua família já fazia isso? Como que começou? Vamos lá, eu sou engenheiro civil, Carla. Não tenho nada a ver com esse segmento inicialmente. Porém, eu recebi um corretor na minha casa para me mostrar a importância do seguro de vida para eu proteger meus filhos. Né? E aquele negócio, dentro do que a gente estava comentando, de gostar de ajudar pessoas, eu comecei a ver a oportunidade de poder ajudar outros e, com isso, poder dar uma tranquilidade financeira para minha família. Legal. Né? Então, em 2013, eu abri a minha primeira corretora, especializada somente em seguro de vida,
E 5 anos depois eu vi a importância de trabalhar com todos os outros benefícios. Só que a gente demorou 1 ano para conseguir códigos com as operadoras, para poder começar a vender todos os produtos, né? Então a gente percebeu o seguinte, que no mercado não tinha ninguém para ajudar a gente dentro desse desenvolvimento que a gente queria, né? E depois de 1 ano com todo o caminho montado, nós fomos a primeira corretora de uma seguradora a nível nacional em seguro de vida, e nós fomos o destaque de uma operação que nós chamamos de plataforma em planos de saúde. E aí a gente percebeu que nós poderíamos fazer um trabalho ajudando outros corretores a não passar por aquilo que a gente passou. E a gente deu início a esse trabalho em janeiro de 2020. Legal. Só que logo em seguida veio a pandemia, né? Mas mesmo assim, a gente continuou o nosso trabalho de mostrar para o mercado a importância de um ajudar o outro, né? E essa profissão ainda na pandemia se mostrou ainda mais, mais né? Mais importante, porque o seguro de vida era importante para aquele momento, o plano de saúde era importante para aquele momento, né? E os demais produtos também. Então a gente foi galgando um pouquinho de espaço a cada tempo, e aí veio o Star Club no nosso negócio, que mostrou a importância do ecossistema, nos mostrou outros empresários com a mesma visão que a gente tinha, né? Então aquilo que até o meu psicólogo falava, Leandro, você vive num mundo de sonho que não existe, eu comecei a ver que tem muitos empresários que vivem no mesmo sonho que eu. E aí quando são muitas pessoas sonhando o mesmo sonho, eles se transformam numa realidade. E a gente conseguiu transformar o Grupo Futuro hoje num ecossistema que ajuda outros corretores, que ajuda contadores a cuidar e ajudar de todos aqueles que estão ao seu redor. Muito legal. E o poder, qual que você vê a importância, além da ajuda, né, na vida, mas vamos falar um pouquinho de negócio também. Qual que é a importância do ecossistema para o negócio, para clientes? Perfeito. Hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente consegue pegar pessoas que não tinham ideia do que fazer como profissional e a gente transforma num excelente corretor de negócios. Esse é uma das primeiras ajudas que a gente faz. Então hoje a gente vê pessoas que estavam ganhando ali seus R$1.000, R$2.000, R$3.000, hoje ganhando 5, 6, 15, R$20.000, porque a gente, dentro do nosso negócio, nós damos treinamentos de técnicas de venda, treinamentos de produtos, né? Nós chamamos as operadoras para conversar com todos os nossos parceiros, dentro da contabilidade. Todos os clientes dos contadores precisam de um benefício, seja uma melhor qualidade ou seja um menor custo, né? E esse é o trabalho que a gente faz junto de tudo isso. Então, a gente acaba ajudando todo o ecossistema de forma financeira, né? Com qualidade de produto, e todo mundo sai ganhando dentro desse o que eu vejo processo. De poder de ecossistema é a retenção do cliente. Sim. Porque o cliente, ele encontra num mesmo lugar vários tipos de serviço. Perfeito. Então ele não precisa ficar procurando. Hoje em dia o empresário, a empresária precisa gerenciar seu tempo muito bem, é desafiador gerenciar tempo. Então quando você tem um parceiro de negócio que é plugado com vários outros parceiros, você só procura em um, Sim. você já confia em um, e isso otimiza o tempo de todo Sim. mundo. E um detalhe que é importante, é muito mais fácil você vender muitos produtos para um único cliente do que você ter que sair correndo, brigar para o mercado para conseguir novos clientes para um único produto. Total. Né? Então, dentro do que a gente faz, você tem um corretor especialista em automóvel, mas o cliente dele compra o plano de saúde, compra o seguro de vida, compra o consórcio, porém ele não sabe vender. Então, traz para dentro do Grupo Futuro, nós temos departamento comercial, administrativo e financeiro, que vai ajudar a desenvolver todos esses outros produtos dentro da carteira dele, e aí ele tem 4, 5, 6 mil clientes que podem consumir todos esses produtos. Já consome com alguém, mas o mais importante é que consuma com ele. Isso a gente começa a nadar num oceano azul e sai na briga do Mar Vermelho, né? E então, você que está nos ouvindo, pensa assim, se você plugar mais soluções, mais produtos dentro do seu ecossistema,
a sua cliente não vai ficar mais feliz, a sua cliente não vai ser melhor auxiliada, você não vai promover um bem-estar maior dentro do seu... É muito mais fácil vender para o mesmo cliente do que conquistar novos clientes. Perfeito. E é muito mais fácil reter esse cliente que já está todas as soluções ali dentro do que só uma solução. Porque falhas acontecem, né, Leandro? Então, por exemplo, na contabilidade, se eu errei na contabilidade e o meu cliente... ficou chateado que eu errei. Mas eu tenho toda uma solução plugada comigo. A gente vai pedir desculpa, vai arrumar o problema. Vai trazer a solução. Mas vai trazer a solução e, além disso, ele tem todos os outros. Então, é muito mais trabalhoso sair também. Então, como negócio, é muito interessante que você tenha um ecossistema. E muito interessante que o Leandro falou. Você não precisa ser especialista em tudo. Então, ou seja, você não precisa fazer tudo, mas ter parceiros estratégicos disso. E aí, você falou do Star Club. O Star Club te possibilitou ter alguns parceiros e também clientes? Como que tá o Star Club? Alguns não, muitos. Muitos clientes? Muitos clientes. Já deu ROI? Já deu, com certeza. É aquilo que eu estava falando, quando todo mundo tem um mesmo objetivo, né? Quando todo mundo percebe a importância de estar juntos para fazer negócios, as coisas fluem. Então hoje nós temos parceiros dentro do Star Club em Minas, no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. A gente está espalhado pelo Brasil com negócios, né? E são produtos que a gente comercializa que podem ser vendidos no Brasil inteiro. Então, o bacana de tudo isso, e eu digo que o Star Club chegou para mudar a chave do nosso negócio, exatamente porque a gente conseguiu expandir o nosso negócio a nível nacional, não ficar pensando somente na nossa região. E, mais uma vez, se a gente tem a ideia de ajudar, a gente acaba ajudando muito mais gente do que só na nossa região, né? Então, hoje nós temos aí, dentro do nosso ecossistema aí, no mínimo, uns 40 empresários dentro do negócio. A gente ajuda hoje 230 corretores dentro do Grupo Futuro e estamos expandindo cada vez mais, tanto com outros corretores quanto com outros contadores também. Que legal. Eu não falei para vocês, mas o Star Club é um dos nossos clubes de negócios de mentoria, de networking, de conexões, de conhecimento. É um produto de educação empresarial. Muitas vezes você já sabe fazer a parte técnica do seu negócio, estudou bastante para isso, mas não tem a gestão do negócio, não tem um marketing, vendas, pessoas, processos, cultura. Então, a gente ensina vocês como que a gente fez, né? Ensina na prática e ainda potencializa o grupo, todo mundo fazendo negócio junto, sonhando o mesmo sonho e tornando isso realidade. Então é muito legal. Se você tiver interesse de saber mais sobre o Star Club, tem um QR Code na sua tela que você pode apontar o seu celular ou o link na descrição que o meu time entra em contato, te explica como que funciona. Porque o Leandro tá aqui, que ele é guardião da cultura do Star Club. Ele tá na temporada de podcast de verão, que ele foi elencado, ele foi elevado ao guardião da cultura. Qual que você acha que é o ponto-chave da cultura do Star Club, Leandro? Que você gosta da cultura, que eu acho que a energia positiva que a gente tem e a cultura da venda do negócio, né? A venda em primeiro lugar, mas com energia em alta, isso muda completamente o negócio, né? Como que eu posso falar? Essa energia mudou muito os nossos negócios. E a visão de venda fez com que hoje todo o nosso trabalho seja modificado. Pra você ter uma ideia, a gente tem lá o departamento comercial, administrativo e financeiro, mas todo mundo vende. Show. Por quê? Porque se o nosso administrativo e o nosso financeiro não vender, eles não vão sentir a dor do vendedor e não vão atender a necessidade que o vendedor tem de verdade. Então isso foi algo que a gente aprendeu com vocês, de que todo mundo precisa vender para que todo mundo possa entender a dor do vendedor. Então hoje, dentro do nosso negócio, a gente conseguiu fazer com que todos estejam em energia em alta, e essa energia em alta tem impactado muito, de forma considerável, todo mundo. Outra coisa que eu quero falar sobre o Star.
ele me mostrou a importância de eu não ter herdeiros, mas de eu ter sucessores. Né? Legal. Então a gente vem preparando os filhos para que eles possam tocar o negócio no mesmo formato que a gente vem fazendo, né? Para que realmente o nosso negócio seja perpetuado. Porque quando você tem herdeiros, você nunca sabe o que vai acontecer quando ele assumir. Provavelmente o negócio vai acabar. Mas quando a gente constrói pessoas para suceder o negócio, aí sim a gente tem a certeza de que o legado que foi construído ele vai ser permanente. Né? E isso a gente aprendeu com vocês no Star Club também. Porque herdeiro você mima e sucessor você treina, né? Exatamente. E aí como que tá essa estrutura? Você tem 4? Eu tenho 4 filhos, as 3 meninas já trabalham no nosso negócio, uma cuidando de marketing, outra cuidando de eventos e outra é a nossa especialista em consórcios. E a esposa? A esposa é minha concorrente. Concorrente? É. Como que é isso? Me conta. Ela é diretora de uma outra corretora especialista em consórcios, mas eu acho que é algo super benéfico, né? Porque são aprendizados diferentes, são gestões de formas diferentes, né? Lá a empresa dela é focada em vendedores internos, né? Nós não, nós trabalhamos com corretores externos que não fazem parte do negócio, mas que a gente traz para fazer parte. Que legal. Então é um trabalho diferente, mas a família se dá super bem. E por falar em mulheres, e aí você tem um filho, o menor... E tem o caçula, que tem 12 anos. Por falar em mulheres, então você tem 4 mulheres na sua casa e no negócio tem as 3, é isso? Isso. Como que é liderar e também compartilhar a vida com tantas mulheres? Agora que a gente está falando aqui da Líder Maravilha, vamos entrar nessa área. É assim. O que você acha? Dizem que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. No meu caso tem 4 grandes mulheres. E eu faço tudo por isso, eu faço tudo por elas, para elas. Então hoje elas são a importância fundamental de tudo que eu faço no meu dia a dia. Né? Eu luto por elas, eu brigo por elas, eu faço por elas. Temos uma aqui. Tem. Nos bastidores. A mais velha está aqui. A mais velha. E tava te dando bronca. Sempre, sempre. Elas que me colocam em ordem, elas que me ajustam, elas que falam para eu cuidar da saúde. Né? O nosso dia a dia é muito intenso. Né? E se não fosse elas, com certeza algumas coisas eu deixaria de fazer, mas faço por causa da família toda e elas por já estarem numa vida adulta, né? A nossa conversa ela é muito direta, sempre um preocupado com o outro, sempre um querendo o bem-estar do outro. Para mim é fundamental, família para mim já é fundamental. E as minhas mulheres mais ainda. Ai, que demais, que demais. E falando um pouquinho da sucessão, você falou que cada uma faz uma coisa. Eu acho que isso é uma grande estratégia até, de pegar o que não sei se você está fazendo, você me corrige se eu estiver errada, mas é pegar o que elas gostam de fazer, o que elas se identificam mais, porque também não adianta querer impor uma posição que não se torne feliz, né? Você não vai estar ajudando, né? Como que você lida com isso, os temperamentos e as potencialidades de cada uma, como que você faz isso? Eu tento aproveitar da melhor forma difícil, da melhor forma possível, a dificuldade do temperamento delas. Porque são 4 mulheres, cada uma com um temperamento diferente, apesar de todas terem o domínio, que é algo natural da mulher, né? Já ser dominante. A gente precisa se encaixar dentro disso tudo. A gente precisa saber a hora de falar e o que falar e como falar. Né? A gente tem que tomar muito cuidado que às vezes no nervosismo de uma conversa pode sair algo que não seja realmente aquilo que você quer falar. Então, desde 2004 eu estudo muito inteligência emocional. Isso me fez ter um controle diferente em agir com as pessoas e dentro de casa também. Mas com certeza, o mais importante é que todos estejam fazendo aquilo que gostam para que estejam felizes. Lá não tem imposição de você tem que fazer isso. Quer participar da associação, vamos participar e vamos aprender juntos. Né?
não quer participar do negócio, quer fazer os seus projetos fora daqui, faz tudo parte do negócio. Eu costumo dizer que eu treinei meus filhos para voarem, né? Então já foram fazer estudos em outros países, né? Mas todos voltaram para casa por uma decisão deles. Mas eu acho que do mesmo jeito que eu saí de casa e eu voei para construir as minhas coisas, eu quero muito que todos os meus filhos construam aquilo que eles querem. Graças a Deus, todos estão gostando do momento da empresa, estão entendendo o quanto nós estamos crescendo e querem fazer parte dessa história que a gente está construindo. Que legal. E eu acho que muito do que elas querem construir é porque elas estão vendo esse legado ser construído aos poucos, né? Degrau por degrau, e faz com que eles tenham a motivação de chegar cedo, de entrar cedo, sair tarde, de entender que o empresário é aquele que mais trabalha mesmo, que nós vamos trabalhar como exemplos. Eu acho que eles veem o exemplo dentro de casa da mãe e do pai, e eles estão construindo a trajetória deles dentro do nosso negócio. Muito legal. E falando de futuro, Leandro, qual é o futuro? O que você tem de visão, de meta, de objetivo mais claro para o próximo ano ou para os próximos 5 anos? Onde que vocês estão querendo chegar? A empresa já se chama Grupo Futuro, então a gente tem o futuro... O futuro do futuro. O futuro do futuro. A gente já tem o futuro no sangue, né? A gente tem muita coisa para crescer, né? Hoje a gente, em relação aos corretores, a gente está muito fechado dentro da nossa região, que é o Vale do Paraíba. Uhum. Nós temos só 5 anos como plataforma de negócios e hoje a gente já está brigando com os grandes que têm 30, 40 anos de mercado, né? Então nós terminamos o ano de 2024 como a número 1 da Sul-América, a número 1 da Unimed São José, a número 2 da Santa Casa de São José dos Campos, mas a gente quer estar entre os primeiros dentro de todas as operações que hoje são importantes, dos planos nacionais, né, de outras regiões. Então tem muito crescimento para a gente e a gente entende que essas parcerias, que esse ecossistema que a gente está construindo com outros corretores, com outros empresários, com outros contadores, é o que vai gerar o crescimento que a gente busca, né? Esse primeiro ano a gente já está crescendo mais de 50%. Então, quando a gente monta um ecossistema desse tamanho, o céu é o limite, na verdade, né? Porque a gente tem muito para expandir. Hoje, a gente começou falando de consórcio, né? Uhum. O consórcio hoje permite que você compre até imóveis no exterior. Então, imagina que antes a gente estava pensando em algo restrito de região, Vale do Paraíba, mas que hoje a gente pode crescer para estado, Brasil e até para o exterior, para o mundo. A visão tem que ser maior que a condição, né? Sem dúvida. Então, quando você tem sonhos arrojados, é só continuar, caminhar, trabalhar. Perfeito. Trabalhar bastante. Ter os seus processos bem montados, mira na estrela lá, que se você errar, você acerta a lua, né? Então... Total, muito legal. Estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Para empresária, para o empresário que nos ouviu, que priorizou esse tempo para nos ouvir, para ter a estratégia dos juros, mas ter a estratégia do crescimento. Foi muito gostoso falar de ajudar as pessoas, né? Isso a gente vê na energia, a gente vê na sua energia. Não é à toa que você foi escolhido como guardião da cultura, porque realmente a gente está sonhando o mesmo sonho juntos, a gente está nesse ecossistema juntos, a gente quer crescer, todo mundo, ajudar mais pessoas, impactar mais vidas. Deixe seu recado final, seu conselho, de toda a sua trajetória, o que você acha de mais legal, deixar de legado para quem está nos ouvindo hoje. Legal. Primeiro que eu convido a todos a participar do nosso ecossistema, né? Entrando no Instagram do @ogrupo-futuro, ou entra no meu Instagram pessoal, que é @leandroloto, com 2 T's, de tatu, Lago. Entra lá, acompanha tudo que a gente tem feito, mas aproveitem as oportunidades através de consultores que se preocupam com você. Hoje a gente tem no mercado a gente tem muitas pessoas que se preocupam com o próprio bolso,
né? E acabam fazendo um trabalho que não gera o resultado esperado. Então procure realmente um profissional que se preocupe com você. Com isso, eu tenho certeza que você vai realizar todos os seus sonhos, seja de alavancagem de patrimônio, seja em ter um bom plano de saúde, em você ter uma segurança patrimonial de tudo que você construiu através de um seguro de vida, através de um seguro de responsabilidade civil, porque a gente precisa fazer a aquisição desses produtos enquanto você não tem problema nenhum. Porque depois do problema, ninguém faz seguro para carro batido, né? Uhum. Então você tem que estar com a saúde boa, em perfeito estado, para que você possa proteger tudo aquilo que você está construindo para você e para os seus familiares. Muito legal. Leandro, dá a mão aqui. Eu gosto de sentir energia. Muito obrigada. Obrigada por você ter vindo. Ó, o céu, essa vista, ampliando a nossa visão, né, Maravilhoso, Leandro? né? Porque a gente quer ajudar cada vez mais as pessoas. Então, quem quiser saber mais do Leandro, ele deixou os arrobas dele, a gente vai deixar no link na descrição também, para fazer parte, para entrar no ecossistema. Também, se você quiser saber mais sobre o Star Club, tá aí na tela, que a gente quer ajudar você nos ajudar, todo mundo se ajuda junto. E pode vir que funciona, dá certo. O ecossistema do Star Club é fantástico. É forte, é energético, bota pra cima e eleva a sua visão. Então, para você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo Líder Maravilha. Tchau! Tchau, tchau.